con fuerza y poder, en amor de Dios. En amor de Dios. Sino el Espíritu de Dios, no es el poder ni es la fuerza, sino el Espíritu de Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Ven Espíritu Santo. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo. Envía, Señor, tu Espíritu. Ven Espíritu Santo. Y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo. De esta tierra. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven por la intercesión poderosa del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo.
Bueno, esta tarde nos acompaña en nuestra vigilia de Asalto al Cielo, Ironi Espuldano, de Brasil. Está con él también Marcelo López, que le acompaña en esta misión. Ellos pertenecen a una comunidad ahí en Brasil, misionera, en una parroquia, y también son llamados por el mundo entero y han sido llamados en más de 50 países a llevar su testimonio, a orar, a llevar este ministerio que el Señor les ha confiado, ser testigos del poder de su resurrección. Es padre de familia, casado, tiene 2 hijos, él tiene 2 también. Bueno, ya os contarán un poco ellos mismos. Ahora Ironi va a compartir con nosotros su testimonio. También le he invitado a que nos hable un poco del Espíritu Santo, algo sencillo, pero que nos pueda ayudar también a nosotros, también a comprender algunos carismas que Él ha suscitado en la Iglesia, que no estamos acostumbrados a ver quizá, como el que a Él le acompaña en su ministerio, ¿no? Son dones que el Señor ha dado a la Iglesia para santificarla, para ungirla, para ayudarla en su obra de salvación de los hombres. Y nos hablará alguna cosita también para que podamos comprender su propio ministerio y por qué el Señor actúa como actúa cuando se ponen en oración, cuando lo invocan, cuando lo llaman. Vamos pues a unirnos en esta tarde, a coger esta palabra de testimonio que nos va a fortalecer en la fe, y a continuación expondremos el Santísimo y oraremos, intercederemos por todos los que habéis venido, por aquellos que lleváis en el corazón, las personas que se nos han confiado en nuestra oración, en especial los que sufrís, los enfermos. Vamos a ponerlos en el corazón de Jesús, acogiendo la misericordia que Él va a repartir con nosotros esta tarde. Le dejo la palabra a Ironi. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. É uma alegria muito grande estar com vosotros aqui hoje. Como o Padre Álvaro falava, eu sou casado. Como o Padre Álvaro ha dicho, eu sou casado há 28 anos. Há 28 anos. Eu e Cleia temos 2 filhos. Eu e Cleia temos 2 filhos. Não. Um se chama Lucas. Um se chama Lucas. 24 anos de idade. 24 anos de idade. E outro se chama Gabriel. E outro se chama Gabriel. O Lucas já está casado. Lucas já está casado. Formado em fisioterapia. Formado em fisioterapia. E casado com Mônica, que é uma psicóloga. E casado com Mônica, que é psicóloga. E Gabriel está cursando engenharia civil. Gabriel está fazendo engenharia civil. Somos uma família missionária. Somos uma família missioneira. Há aproximadamente 30 anos o Senhor me chamou. Há cerca de 30 anos o Senhor me ha chamado a viver uma vida missionária. A viver uma vida missioneira. Eu larguei tudo. Eu he deixado tudo. Trabalho. Tudo. Sem ter nenhuma segurança. Sem ter nenhuma segurança. Eu não sei se eu terei o que comer amanhã. Eu não sei se vou ter o que comer amanhã. Se eu tiver. Se eu estiver. É porque Deus achou que é justo que eu tenha. É porque Deus criou que é justo que eu tenha. E Ele providenciará. Se eu não tiver o que comer. Se eu não tiver o que comer. Eu creio que Deus está me chamando a um sacrifício. Eu creio que Deus está me chamando a ser um sacrifício. A fazer um jejum, uma penitência. A ser um ayuno, uma penitência. Santo Antônio Maria Clarete. Santo Antônio Maria Clarete. Ele tem um conselho muito importante. Ele tinha um conselho muito importante. Nunca te arrependa de comer pouco. Jamais te arrependa de comer pouco. Ele não manda fazer jejum. Ele não manda fazer ayuno. Mas ele diz, nunca te arrependa de comer pouco. Pero ele disse, nunca te arrependas de comer pouco. E a palavra de Deus vai dizer, não vos preocupeis com o que comer. E a palavra de Deus vai a dizer, não vos preocupeis com o que comer. Com o que vestir. Com o que vestir.
porque o Pai do céu lhe dará todas as coisas. porque el Padre del cielo te dará todas las cosas. Eu resolvi acreditar nisso. Yo resolví creer en esto. E há 30 anos Y hace 30 años não falta nada para mim e minha família. no falta nada para mí y mi familia. Deus tem providenciado tudo o que precisamos. Dios tiene providenciado todo lo que necesitamos. E ainda nos faz ser uma fonte de providência na vida das pessoas. Y todavía nos hace ser una providencia para la vida de otras personas. Deus é muito bom. Dios es muy bueno. Diga isso para quem está ao teu lado. Deus é muito bom. Hable esto para la persona que está a tu lado. Dios es muy bueno. Deus é muito, muito, muito bom. Dios es muy, muy, muy bueno. Muito bueno. Muy bueno. Que tal? Eu queria falar um pouquinho antes da catequese sobre um testemunho da minha vida. Yo quería hablar un poquito antes de la catequesis sobre mi vida. Vocês me permitem? ¿Vosotros permitís? Vocês me cedem esse tempo tão precioso da vida de vocês para falar do meu testemunho? Vocês podem dar-me um pouquinho deste tempo tão precioso de vosotros para falar de meu testemunho? E eu posso fazer um pedido para vocês? Eu posso fazer uma petição a vosotros? Você está disposta a dar uma chance para Deus? Você está disponível para dar uma oportunidade para Deus? Olha que você pode se arrepender. Mira que você pode arrepender-se. Porque Deus é um Deus muito ciumento. Porque Deus é um Deus muito celoso. E se você der uma oportunidade para Ele, E se você der uma oportunidade para Ele, Ele vai te pegar Ele vai te correr e nunca mais vai te largar. e não te deixará jamais. Você está disposto a dar essa oportunidade para Deus? Tu está disponível para dar esta oportunidade para Deus? Se você era feliz até hoje, Se você era feliz hasta agora, a partir de agora tua vida está muito complicada. a partir de agora tu vida está muito complicada. Muito complicada. Muito complicada. Você não sabe o que você fez. Você não sabe o que has hecho. Mas uma coisa eu te digo. Pero uma coisa te lo digo. Por maior que seja o teu sofrimento a partir de hoje, Por maior que seja tu sofrimento a partir de hoje, por maior que seja as provações que você venha a passar, por maior que sejam as tribulações que tu venga a ter, uma coisa é certa: uma coisa é certa, correta. Deus não te abandonará jamais. Deus não te abandonará jamais. E Ele vai te honrar em tudo. E Ele vai te honrar em tudo. E todas as pessoas que investirem contra você E todas as pessoas que investirem contra você para te destruir, para te destroçar, elas se arrependerão, elas se arrependerão. porque elas verão a glória de Deus manifestada na tua vida. Porque elas verão a glória de Deus manifestada em tu vida. Saberão que é um Deus que te acompanha. E saberão que és um Deus que te Eu acompanha. aprendi isso. Eu he aprendido isto. Eu venho de uma família muito pobre. Eu venho de uma família muito pobre. Muitas vezes nós não tínhamos o que comer em casa. Muitas vezes nós outros não teníamos o que comer em casa. Quando o inverno chegava, não tínhamos nem roupa para nos aquecer. Quando chegava o inverno, não teníamos nem roupa para nos aquecer. Mas nós tínhamos uma felicidade. Pero nós outros teníamos uma felicidade. Nós éramos uma família de oração. Nós outros éramos uma família de oração. Eu sou o terceiro filho de papai e mamãe. Eu sou o terceiro filho de meu padre e de minha madre. Nós somos 4 irmãos. Nós outros somos 4 irmãos. Eu nasci muito doente. Eu nasci muito doente. Meus pais não tinham dinheiro nem para ir ao hospital. Meus padres não tinham dinheiro nem mesmo para ir ao hospital. E quando a minha mãe estava para dar à luz a mim, E quando minha madre estava para dar a luz a mim, minha avó foi minha parteira. minha abuela foi minha parteira.
Ela que me tirou do ventre da minha mãe. ella que me sacó del vientre de mi madre. Eu nasci muito doente. Yo nací muy dolente. Eu cabia na palma da mão da minha mãe. Yo podía estar en la palma de la mano de mi madre. E eles não viam muitas horas de vida para mim. Y ellos no veían que yo tenía muchas horas de vida. E me levaram imediatamente para o hospital. Y me llevaron prontamente luego al hospital. Eu fiquei 3 meses internado no hospital. Y me quedé 3 meses internado en el hospital. Eu era uma bênção de Deus. Yo era una bendición de Dios. Tudo na minha vida era uma bênção. Todo en mi vida era una bendición. Meus pais esperavam a alegria. Mis padres esperaban la alegría. E chegou a tristeza. Y llegó la tristeza. Esperavam que viesse uma vida nova. Esperaban que viniese una nueva E vida. diante deles estava a morte. Y delante de ellos estaba la muerte. No hospital eu fui, além de ter nascido com pneumonia, En el hospital, além de tener nacido con neumonía, com bronquite, con bronquitis, eu peguei uma infecção generalizada. yo cogí una infección generalizada. Eu era uma bênção. Yo era una bendición. Onde eu nasci no interior, na roça, Donde yo nací en un pueblo, nascia muitas crianças. nacían muchos niños. Quando uma mulher dava à luz a uma criança, Cuando una mujer tenía un niño, outras também davam à luz a crianças. otras también tenían otros niños. Naquele tempo se tinha muitos filhos. En aquellos tiempos se tenían muchos hijos. Meu pai é o 17º filho da sua mãe. Mi padre es el 17º hijo de su madre. Ela teve 19 filhos. Ella ha tenido 19 hijos Todos viveram. y todos están vivos. Não, viveram. Vivieron, perdona. E naquele tempo se tinha muitos filhos. En aquellos tiempos se tenían muchos hijos. Quando eu nasci, nasceu 7 crianças ao mesmo tempo. Cuando yo nací, nacieron 7 niños al mismo Naquele tiempo. pequeno vilarejo, En aquel pequeño vilarejo nasceu 7 crianças. nació 7 niños. A minha mãe tinha os seios muito cheios de leite. Mi madre tenía los senos llenos de leche, grandes. E quando eu coloquei a boca pela primeira vez no seio da minha mãe, Y cuando yo puse la boca por la primera vez en el seno de mi madre, o leite secou. el leche secó, desapareció. Eu era uma bênção. Yo era una bendición. Depois, aquelas outras 6 mães Después, las otras 6 madres que tinham dado à luz naquele mesmo período que habían tenido niños en el mismo periodo e eram amigas de minha mãe, y eran amigas de mi madre, elas também foram ao hospital para me alimentar. ellas también fueron al hospital para alimentarme. E eu toquei no seio das 6 mulheres Y yo toqué en el seno de las 6 e mujeres secou o seio das 6 mulheres. y secaron el seno de las 6 mujeres. Eu era uma bênção. Yo era una bendición. Creio que você não passou por algo parecido. Creo que usted no ha pasado por nada igual. Então você é muito mais abençoado do que eu. Entonces usted es tiene mucha más bendición do que yo. E depois de 3 meses, Después de 3 os meses, médicos não viam mais vida para mim. los médicos no veían más vida para mí E mandaram eu para morrer em casa. y me mandaron para morir en mi casa. E naquele período que eu fiquei no hospital, a minha avó ficou muito preocupada. En aquel tiempo que yo he estado en el hospital, mi abuela se quedó muy Mas preocupada. uma mulher muito religiosa, Pero era una mujer muy religiosa. rezava o Santo Terço todos os dias. Rezaba el Santo Rosario todos los días. Ia ao hospital visitar doentes e orar pelos doentes. Ia ao hospital visitar los doentes y orar por los doentes, E ela los escreveu uma enfermos. carta para os meus pais, E escreveu uma carta para mis dizendo: padres, não deixa meu neto morrer sem que eu possa vê-lo. dizendo: não deixe mi nieto morir sem que eu pueda verlo. Então, quando os médicos me mandaram para casa,
Quando os médicos me mandaram para minha casa, Os meus pais emprestaram um carro dos vizinhos mis padres corrieron um coche emprestado de los e vecinos saíram da sua casa e saíram de sua casa até onde moravam meus avós. hasta donde viviam mis abuelos. E era em torno de 300 quilômetros de distância. Eram cerca de 300 quilômetros de Uma distância. estrada não muito boa. Uma carretera não muito buena. Levava 5, 6 horas para chegar. Levava 5 ou 6 horas para chegar No meio do caminho, eu fui tomado de uma outra doença. em la mitad de la carretera. Eu fui tomado por outra dolência. Eu era uma bênção. Eu era uma bendição. Eu fui tomado de uma doença chamada Krupp, Me correu uma doença chamada Krupp. uma bolha na garganta que naquela época morria todos, não se salvava ninguém. Uma bolha em la garganta que naquela época morriam todos, não se salvava a nadie, E porque matava por asfixiação. porque matava por asfixia. Agora imagine uma criança com pneumonia, Agora imagine um ninho com pneumonia, raquítico, raquítico, com bronquite, com bronquites, com infecção generalizada, com infecção generalizada, muito pequeno, muito pequeno, que se alimentava só de soro no hospital e não tinha resistência nenhuma. que só tinha como alimento o soro e não tinha resistência nenhuma. Eu vim a óbito ali dentro do carro. Eu veni a óbito ali dentro do coche. E quando meus pais chegaram na casa dos meus avós, Quando meus padres chegaram na casa de meus abuelos, eu já estava morto há mais ou menos umas 3 horas. eu havia morto há cerca mais ou menos 3 horas. E minha avó foi imediatamente com meus pais até o hospital, E minha abuela logo foi ao hospital com meus padres, na esperança de ainda encontrar a vida. em la esperança de encontrar a vida. Eu quero parar aqui um pouquinho para contar uma experiência da minha avó. Eu quero parar aqui um pouquinho para contar uma experiência de minha abuela. Lembra que eu estou morto, tá? Acuerden que eu estou morto, Mas eu não sou um fantasma. pero eu não sou um fantasma. Eu sou de carne e osso. Eu tá? sou de carne e Não é um osso. fantasma que está diante de você. Não é um fantasma que está delante de vosotros. Ali naquele hospital onde me levaram, Allí, em aquele hospital onde me levaram, a minha avó ia todos os dias orar pelos doentes. minha abuela iba todos os dias orar por los Olha a dolentes. importância de uma pessoa de oração. Mira a importância de uma persona de oração. Olha a importância de uma pessoa que faz caridade, Miren a importância de uma persona que hace caridade, que visita os doentes, que visita os que se dolentes, preocupa com os abandonados, que se preocupa com os com abandonados, aqueles que estão necessitados de uma ajuda. com aqueles que estão necessitados de uma ajuda. Ali naquele hospital, a minha avó rezava junto com as religiosas que cuidavam do hospital. Allí, em aquele hospital, minha abuela orava junto com outras religiosas que cuidavam do hospital. E havia uma religiosa morena, negra, E havia uma religiosa morena, negra, que se vestia com o manto da padroeira do Brasil, que se vestia com o manto de la padroeira de Brasil. Nossa Senhora de Conceição Aparecida. Não é? Patrona, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Isto tu deve saber, senão fica difícil. Se tu não conhece tua mãe, vai conhecer a quem? Se tu não conheces tu madre, vai a conhecer a quem. Olha. Mira, mira. Cuidado aí, Padre Álvaro. Cuidado, hein, Padre Alba. Quando aquela religiosa morreu, Quando aquela religiosa morreu, eles pegaram aquele manto e colocaram num relicário. eles correram aquele manto e han posto em um relicário. E quando eu cheguei morto no hospital, E quando eu cheguei morto em el hospital, as irmãs ficaram muito comovidas por causa da minha avó. as hermanas se quedaram muito comocionadas por causa de minha abuela. E enquanto o médico examinava, E enquanto o médico examinava, depois ele deu o diagnóstico, o atestado de óbito, depois uma carta de
Después el médico ha dado una carta de defunción. Eu tenho essa carta. Yo tengo esta carta. Acta de defunción. E meus pais não tinham como pagar um funeral. Mis padres no tenían como pagar un funeral. Eles eram muito pobres. Ellos eran muy pobres. Então meus avós voltaram até a casa para fazer um caixão de tabuinhas de madeira. Então, mis abuelos volveram a casa para hacer um ataúde de madeira. E voltaram buscar o corpo no hospital. E volveram para correr o corpo em el hospital. Da hora que o médico diagnosticou a minha morte, De la hora que o médico diagnosticou mi morte, a hora que eles foram ao hospital hasta la hora que foram ao hospital para buscar o corpo morto, para buscar o corpo morto, já tinham se passado mais de 7 horas. já haviam corrido mais de 7 horas. E quando a minha avó chegou no hospital E quando minha abuela chegou ao hospital com aquele caixão, com aquele ataúde, as irmãs tinham enrolado meu corpo no manto de Nossa Senhora. las hermanas habían envuelto mi cuerpo en el manto de Nuestra Señora Para consolar a minha avó. para consolar mi Para abuela, dizer a ela, o seu neto não está mais conosco, mas ele está no colo de Maria. para decirles, su nieto no está más con nosotros, pero está en los brazos de María. E a minha avó imediatamente foi desenrolar o manto. Y mi abuela rapidamente fue a desenrolar el manto. E quando ela desenrolou o manto, Y cuando ella desenrolló el manto, diz minha avó disse mi abuela que o mesmo choro que eu dei que el mesmo llanto que yo he dado quando ela me tirou do ventre da minha mãe, quando ella me sacó del ventre de mi madre, foi o mesmo choro que eu dei quando ela me tirou do manto de Nossa Senhora. fue el mismo llanto que yo dei cuando me sacó del manto de Nuestra Señora. E eu posso garantir para vocês, E eu puedo garantizar para vosotros, poucas pessoas tiveram essa chance que eu tive. poucas pessoas han tenido esta oportunidade que eu he Eu tenido. não conheço nenhum outro Eu não conosco nenhum outro que nasceu do ventre da sua mãe que nasceu del ventre de sua e madre 3 meses depois nasceu do ventre do manto de Nossa Senhora. e 3 meses depois nasceu del ventre del manto de Nuestra Señora. E aquela caixa que era para enterrar o meu corpo, E aquela caja que era para enterrar meu corpo, na minha casa em minha casa, existe uma capela, há uma capilla, onde a gente mantém a missão em oração. onde nós outros mantemos a missão em oração. E ali nessa capela, E ali, em esta capilla, esta caixota está com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. esta caja está com a imagem de Nuestra Señora É Aparecida. uma capelinha de Nossa Senhora. É uma capilla de Nuestra Señora Aparecida. Minha mãe e minha padroeira. Mi madre e mi padroeira. Esta é um pouquinho da minha história. Este é um pouquinho de minha história. Agora eu quero antecipar, acelerar um pouco, Agora eu quero acelerar um pouquinho, porque eu acho que o que eu vou falar agora do meu testemunho envolve cada um de nós. porque o que vou falar de meu testemunho agora envolve um pouquinho de nós outros. Eu era um cristão comum, como todos os cristãos que tem por aí. Eu era um cristão comum, como todos os cristianos que há. Eu ia à igreja, Eu ia à igreja, eu dava catequese, eu dava catequeses, eu participava de grupo de jovens, eu participava de grupos de jovens, eu estava com Deus, eu estava com Deus. mas eu não conhecia Deus. Pero eu não conhecia a Deus. Eu até pensava que eu servia a Deus. Eu até pensava que servia a Deus. Mas como você pode servir alguém que você não conhece? Pero como você pode servir a alguém que você não conhece? Alguém que você não tem intimidade? Alguém que tu não tem intimidade? Alguém que você não se relaciona? Alguém com quem tu não tem nenhum relacionamento? O mundo está do jeito que está hoje. O mundo está como está hoje
Porque as pessoas vivem uma fé muito distante do Criador. Porque las personas viven una fe muy lejos del Criador. Mas como uma tradição, porque meus pais participaram dessa religião. Más como una tradición porque mis padres han participado de esta religión. Não porque tenho uma experiência de Deus. No porque tengo una experiencia de Dios. E eu era como tantos cristãos que tem por aí. Y yo era como tantos cristianos que hay por ahí. Mas quando eu resolvi casar, Pero cuando yo resolví casar, Deus mudou a minha história. Deus cambió mi historia. Eu tive uma experiência com Deus. Yo tuve una experiencia con Dios. Eu conheci alguém que é poderosíssimo. Yo conocí a alguien que es poderosísimo. Alguém que me ama muito. Alguien que me ama mucho. E que se eu fosse a única criatura do mundo, Y que si yo fuera la única criatura del mundo, o amor dele não seria maior do que é hoje. el amor dele no sería mayor de lo que es hoy. E o quanto ele me ama, O quanto ele me ama, sem acepção de ninguém. sin acepción de nadie. Ele ama a todas as suas criaturas. Ele ama a todas sus criaturas. Você é uma criatura de Deus. Usted es una criatura de Dios. Eu tive uma paixão muito grande quando conheci minha esposa. Yo tuve una pasión muy grande cuando conocí mi esposa. Parece uma coisa meio estranha. Padre Parece Álvaro. uma coisa muy rara, Padre Álvaro. Ela ia ser religiosa Ella iba a ser religiosa e eu queria ser padre. y yo quería ser sacerdote. E no entanto, E no entanto, pero nós nos casamos. nosotros nos casamos. Meu pai não deixou eu estudar para padre, Mi padre no me dejó ser sacerdote porque meus dois irmãos mais velhos porque mis dos hermanos mayores foram ao seminário e voltaram para casa. fueron al seminario y volvieron para casa. E meu pai disse: eu não quero mais uma decepção, você não vai. Y mi padre dijo, yo no quiero más otra decepción, E eu usted no fiquei- va. e eu fiquei muito chateado com Deus. Y yo me quedé muy mal con Dios. E eu não queria mais ir à igreja. Y yo no quería más ir a la Eu achava que iglesia. Deus era culpado daquilo. Yo creía que Dios era culpable de esto. E já a minha esposa, Y ya mi esposa, no dia que nós começamos a namorar, no día en que nosotros empezamos a ser novios, ela ia entrar no convento. ella iba a entrar en un convento. E eu pedi para namorar com ela. Y yo pedí para ser su novio. E ela disse: por que você quer namorar comigo? Y ella me dijo, ¿por qué usted quiere ser mi novio? Eu disse: porque você é muito bela, muito bonita. Yo he dicho, porque tú eres muy guapa, muy bonita. Eu estou apaixonado por você. Yo estoy enamorado por usted. E ela olhou dentro dos meus olhos Y ella me miró dentro de mis e ojos disse: eu não sinto nada por você. y me dijo, es que yo no siento nada por ti. Mas se for para salvar a tua vida, Pero si fue para salvar tu vida, eu aceito namorar com você. yo acepto ser tu novia. E nós namoramos por 3 anos e meio. Y nosotros fuimos novios por 3 años y medio. Eu casei com 20 anos de idade Yo casé yo tenía 20 años de edad e ela 18 anos de idade. y ella 18 años de edad. Foi uma bênção. Fue una O nosso bendición. namoro foi uma bênção de Deus. Nuestro noviazgo fue una bendición de Por ela Dios. eu voltei à igreja. Por ella yo volví a la iglesia. E eu tinha uma paixão, até hoje eu tenho uma paixão muito grande por ela. Y yo tengo yo tenía, hasta hoy yo tengo una pasión muy grande por ella. E ela me fez conhecer esse Deus. Ella me ha hecho conocer ese Dios. Na primeira semana de casado, En la primera semana que teníamos casado, ela descobriu que estava com câncer na boca. ella descubrió que tenía cáncer en la boca. E com 6 meses, Y con los 6 meses, o câncer já tinha comido toda a estrutura da parte de cima da sua boca. el cáncer ya había comido toda la parte de arriba de su boca. E ela chorava dia e noite de dor. Y ella lloraba día y noche de dolor. E não tinha mais felicidade. Y no era más feliz. E eu também não. Y yo también no. Até que no dia 1º de abril Hasta que en el día 1 de abril de 1987, de 1987, Quinta-feira Santa, Jueves Santo,
uma pessoa da Renovação Carismática Católica Una persona de la Renovación Carismática Católica ligou para a casa de meus pais, onde nós estávamos, telefoneou para a casa de mis padres, onde nós outros estávamos, e por aproximadamente 1 hora e por cerca de 1 hora orou por ela. orou por ella. Era uma noite muito fria e chuvosa. Era uma noite muito fria e lluviosa. Eu estava sofrendo muito, Eu estava sofrendo porque eu muito, não suportava ver o sofrimento dela. porque eu não suportava ver seu sofrimento. E era uma tortura muito grande. E era uma tortura muito grande. Mas naquela noite eu tomei uma decisão. Pero em aquela noite eu tomei uma decisão. Diante daquela oração, Delante de aquela oração, eu sabia que algo de sobrenatural estava acontecendo. eu sabia que algo de sobrenatural estava ocorrendo. Mas eu não conseguia entender. Pero eu não conseguia compreender. E ela disse: vamos deitar, vamos dormir. E ela me disse: vamos deitar, vamos dormir. Ela já falava muito fraca, não tinha forças mais. Ela já falava de maneira muito fraca, já não tinha mais E forças. eu falei: hoje eu não vou dormir no quarto com você. E eu lhe disse: hoje eu não vou dormir em el quarto com você. Eu não suporto mais ouvir você gemendo de dor a noite toda. Eu não suporto mais você gemendo de dolor a noite inteira. Me perdoa, mas hoje eu vou dormir aqui mesmo. Me perdona, pero hoje eu vou dormir aqui mesmo, Nesse frio, em este frio, nesse chão, em este suelo, em cima desse tapete. em cima deste Eu tapiz. não vou dormir no nosso leito. Eu não vou dormir em nosso leito. E ali eu acabei dormindo, chorando, porque não suportava mais aqui. E ali eu acabei dormindo, chorando, porque eu não suportava mais aquilo. E na manhã seguinte, dia 2, E na manhã seguinte, el 2 de abril, sexta-feira santa, Viernes Santo, eu fui acordado por ela por volta das 8 horas da manhã. ela me despertou por cerca de 8 horas da manhã. E quando eu vi ela na minha frente, E quando eu la vi delante de mim, eu levei um susto muito grande. eu he tenido susto muito grande, Porque o rosto dela estava todo transformado. porque sua cara estava completamente cambiada. Ela não tinha mais nada. Ela já não tinha mais nada. Ela não tinha mais um sinal do câncer na sua boca. Ela já não tinha mais um sinal do câncer em sua boca. Toda aquela ferida interna tinha desaparecido. Toda aquela herida interna havia E desaparecido. eu levei um choque muito grande. Eu conheci naquela hora E eu tive um choque muito grande, porque eu conheci em aquela hora o milagre. o milagro. Eu estava diante de um milagre Eu estava delante de um milagro que somente alguém muito grande pode fazer. que solamente alguém muito grande pode fazer. Porque os médicos não podiam fazer mais nada nela. Porque os médicos não podiam fazer mais nada por ela. Aquele câncer era muito violento. Aquele câncer era muito violento. E se não fosse comparar os exames do período que ela ficou doente, Se formos comparar os exames do período que ela se quedou se doente, não tivéssemos os exames, se não tivéssemos os exames do período que ella se quedou doente, é impossível dizer que algum dia ela teve câncer. é impossível dizer que algum dia ella ha tenido câncer. Não há uma marca, não há um sinal na sua boca de que ela teve câncer. Não há uma marca, um sinal em sua boca de que ella ha tenido câncer. O que comprova o câncer Lo que comprova o e câncer o que comprova a sua cura e o que comprova sua curação são os laudos médicos antes são os laudos médicos antes e os laudos médicos depois. e os laudos médicos É depois. um milagre. É um milagro. E naquele dia Deus perguntou para mim: E naquele dia Deus me perguntou: você quer me dar uma chance "Você quer dar-me uma oportunidade para eu mudar a tua vida? para eu cambiar tua vida? Para eu mostrar o meu amor por você? Para eu ensinar meu amor por você?"
E 7 dias depois, E 7 dias depois, eu vivi uma experiência magnífica com Deus. eu vivi uma experiência magnífica com Eu Deus. fui ao encontro da renovação carismática. Eu fui a um encontro da renovação carismática. E ali naquele encontro, E allí, em aquele encontro, eu fui meio que contrariado. eu fui um pouco contrariado. Eu achava que os carismáticos eram todos loucos, Eu creía que os carismáticos eram todos loucos, todos desequilibrados. todos E desequilibrados. quem não era louco E quem não era louco estava fazendo uma grande pós-graduação de loucura. estava haciendo uma grande pós-graduação de loucura. Ia ficar louco em pouco tempo. Ia se quedar louco em pouco tempo. E eu pensei, eu não quero isso nunca para mim. E eu pensei, eu não quero isto jamais para mim. Então, quando a minha esposa me convidou para aquela noite carismática, Quando minha esposa me invitou para ir a este encontro da renovação carismática, falei imediatamente, eu não vou. eu digo imediatamente, eu não vou. Você sabe que eu não gosto desse povo. Tu sabes que não me gusta deste pueblo. Tudo louco. São todos loucos? Um bando de louco. Um bando de loucos. Não tem o que fazer e fica inventando loucura. Não tem o que fazer e quedam inventando loucuras. Não vou. Eu não vou. E ela olhou para mim e falou, e se eu ficar doente? E ela me mirou e me disse, e se eu me quedar doente? Imagina uma pessoa que há 7 dias atrás sofria muito. Imagina uma pessoa que há 7 dias antes havia sofrido muito. E alguém pergunta, você quer voltar para o sofrimento? E alguém pergunta, você quer volver a sofrer? Qual seria a tua resposta? Qual seria a tua resposta? Forte. Forte? Só se você fosse louco para querer voltar. Solamente se tu for louco para ele volver. E eu disse, não, então vamos para a noite carismática. E eu disse, bueno, vamos à noite E carismática. nós fomos. E nós outros fomos. Quando chegamos lá naquele encontro, Quando chegamos aí em este estava encontro, cheio de pessoas. estava lleno de Era no pessoas. salão da catedral da minha cidade. Era em um salão da catedral de minha E cidade. eu já falei para minha esposa, vamos ficar aqui perto da porta para ir embora mais cedo. E eu digo para minha esposa, vamos nos quedar cerquita da porta para salirmos mais pronto. É, porque tem muita gente. Porque há muita gente. Mas lá tinha uma mulher como vocês aqui. Pero aí havia umas mulheres como vosotras aqui. É como La Paloma. Como a Paloma. Que fica colhendo todo mundo. Que se queda correndo todas as E a pessoas. mulher chegou e disse, vamos à frente, tem 2 lugares para vocês. E a mulher me disse, vamos adelante que há 2 sítios para E eu vosotros. imediatamente disse, não, está bom aqui, vou ficar aqui. E eu imediatamente digo, não, vamos nos quedar aqui. E a minha esposa olhou para mim e disse, e se eu ficar doente aqui fora? E minha esposa me mirou e me disse, se eu me quedar doente aqui fora? Eu falei, então vamos lá na frente. E eu digo, então vamos adelante. E nós fomos para frente. E nós outros fomos E adelante. sentamos na primeira fila. E sentamos em la primeira fila. Havia 2 cadeiras e nós sentamos ali naquelas 2 cadeiras. Havia 2 silhas e nós outros sentamos ali em las 2 O silhas. pregador daquela noite era um homem, olha o nome, Zé Pretinho. O predicador de aquela noite era um homem que se chamava, mira o nome, Zé Pretinho. Que valor tem esse nome? Que valor tem este nome? Zé Pretinho. Zé Pretinho. Não é nenhum nome, Não é nenhum nome, é um apelido. é um apelido. E a palavra de Deus diz que todos têm que ter um nome. E a palavra de Deus disse que todas as pessoas têm que ter um Ele não nome. tinha nenhum nome, era Zé Pretinho. Ele não tinha nenhum nome, era Zé Pretinho. Que crédito ele teria? Que crédito ele teria? Eu comecei a duvidar de tudo que ele falava. E eu comecei a dudar de todas as coisas Não que ele acreditava dizia. em nada do que ele estava contando. Não creia em nada do que ele estava Ele dizendo. era um alcoólatra, Ele era um alcoólatra, drogado, drogadito, traficante, que traficante, se converteu. que se ha E eu convertido. pensei, não, E eu pensei, não, acho que ele está mentindo. creio que ele está Não mentindo. pode um traficante deixar de ser traficante. Não pode um traficante deixar de ser traficante. Um drogado, um alcoólatra deixar, não, ele está mentindo. Um drogadito, um alcoólatra, não, ele está mentindo. E ele começou a proclamar muitas curas. E ele começou a proclamar muitas curações de câncer. Uma pessoa que estava na cadeira de roda, Uma pessoa que estava em la silla de e ruedas, ele disse, levanta dessa cadeira. e ele disse, levanta desta A cadeira. pessoa levantou imediatamente. E a pessoa luego levantou. Eu pensei, isso deve ser um teatro. E eu pensei, isso deve ser um teatro. Essa dona deve estar representando um papel teatral. Essa doena deve estar representando um papel
teatral. Ela não tem paralisia nenhuma. Ella não tinha nenhuma parálise. Eles combinaram tudo essas coisas. Eles han combinado todas essas Eu coisas. não acreditava em nada. Eu não creia em nada. E eu estava perto de dias que eu vi um grande milagre na minha esposa. E eu estava cerca de los dias que eu havia visto um milagro em minha esposa. Olha o que é um coração duro, Mira o que é um coração duro, um coração fechado. um coração cerrado. Eu sou um milagre de Deus, eu tinha voltado à vida. Eu sou um milagre de Deus, eu havia voltado à vida. Deus me deu uma oportunidade nova e eu não estava acreditando. Deus me ha dado uma nova oportunidade e eu não estava A minha creyendo. esposa estava com câncer e foi curada. Minha esposa tinha câncer e foi curada. E eu estava ali de novo duvidando que Deus pode curar. E eu estava ali dudando se Deus tinha o poder de Que curação. fé é essa? Que fé é esta? Que Deus é esse que eu não quero ter intimidade com Ele? Que Deus é este que eu não quero ter intimidade com Ele? Que eu não quero me comprometer e não deixo Ele fazer nada em mim porque não creio? Que não quero me comprometer, que não deixo Ele fazer nada por mim porque eu não creio. Que fé é essa? Que fé é esta? E ele colocou então uma palavra de ciência que bem chocou. E Ele pôs uma palavra de ciência, Conhecimento, né? de conhecimento, Que eu fiquei muito assustado. que me quedei muito assustado. Aquela igreja estava cheia. Aquela igreja estava llena. E ele apontou assim: você, Carlinhos, que está sentado na janela aí. E ele apontou e disse assim: "Usted, Carlinho, que está sentado na ventana atrás." Eu estava aqui na primeira fila. Eu estava na primeira fila. Ele estava na minha frente. Ele estava delante de mim. Ele aponta a mão para quem está lá atrás. Ele apunta a mão para a pessoa que está Ele atrás diz: você vai cair dessa janela e disse: "Tu vai cair desta ventana para nunca mais duvidar de Deus." para nunca mais volver a dudar de Deus." Eu só escutei o barulho que ele caiu no chão. Eu só escutei o barulho que ele havia caído em el E suelo. quando eu escutei o barulho, eu me agarrei na cadeira E quando escutei o barulho, eu me puse e fiquei preso. assim na silla. E pensei: imagina, E pensei: imagina, se quem está duvidando lá atrás caiu da janela, se quem está dudando e está atrás caiu da o que ventana, vai acontecer comigo aqui? o que vai ocorrer comigo que estou E eu aqui? fiquei com muito medo. Eu me quedei com muito medo. E eu levei um choque muito grande. E levei um choque muito E grande. eu agarrado na cadeira. E eu estava agarrado na silla. E a minha esposa: o que está acontecendo? E minha esposa perguntava: o que está Eu ocorrendo? falei: deixa eu quieto, deixa eu quieto. E eu dizia: deixa-me quieto, deixa-me tranquilo, deixa-me tranquilo. E ali a coisa começou a mudar na minha vida. E aí a coisa começou a cambiar em minha vida. E Deus recordou o que Ele tinha falado para mim há 7 dias. E Deus me ha acordado do que Ele havia falado para mim há 7 Há dias. 7 dias atrás eu te perguntei: você está disposto a me dar uma oportunidade? Há 7 dias atrás eu havia perguntado: você está disposto a dar-me uma oportunidade? E eu disse sim. E eu digo: sim. Se passaram 7 dias e você já desistiu? Se passaram já 7 dias e tu has desistido? Se você quer me dar uma oportunidade, Se você quer dar-me uma oportunidade, não pode mais ser do teu jeito. não pode ser mais de tua maneira. Falava Deus para mim: Hablava Deus para mim: tem que ser do meu jeito. há que ser como eu quero. E eu tomei uma decisão definitiva naquele dia. E eu he tomado uma decisão definitiva em aquele dia. Eu quero fazer tudo do teu jeito. Eu quero fazer tudo de tua maneira. E se por um acaso eu não conseguir, E caso eu não consiga, usa de misericórdia e começa tudo de novo, meu Senhor. usa de misericórdia e empieza tudo de novo, meu Mas Deus. não me abandone, por favor. Pero não me abandone, por favor. E ali naquele dia, E ali, em aquele dia, eu fui batizado no Espírito Santo. eu fui bautizado em el Espírito Santo. E eu comecei a orar em línguas. E eu empecei a falar em língua, orar em línguas. E foi uma coisa espetacular. E foi algo espetacular. E a mulher tem um problema. Mulher tem um problema. Ela sempre cutuca e belisca no mesmo lugar do homem. Ela sempre cutuca e se cutuca em el mesmo sítio del hombre, Na costela. em la costilha. Eu acho que é de ciúme. Eu creio que é celos.
para ver se Deus não tirou outra dali. para ver se Deus não ha sacado outra mulher de aí. Esses filmes já devem ter começado com Eva lá atrás. Esta película já deve ter começado com Eva há tempo. E eu orando em línguas, a minha esposa, tchum, minha costela. E eu orando em língua e minha esposa, tchan, em minha costilha. Que isso? Que passa? Eu falei, não sei, faça você também que é bom. E eu digo, eu não sei, pero hace tu também que é muito bueno. E eu comecei, uria lá, E eu empecei, iria lavar, iria lá, e aquilo não parava. e aqui eu não parava. Eu não vou contar todo o testemunho hoje porque nós não temos tempo. Eu não vou contar todo o testemunho hoje porque nós outros não temos E como eu tempo. quero voltar a Madrid, E como eu quero voltar a Madrid, eu vou deixar algumas coisas para outra oportunidade. eu vou deixar algumas coisas para a outra oportunidade. É como uma cena de uma novela. Como uma cena de uma novela. A última cena do dia de hoje A última cena do dia de hoje deixa você curioso para saber o que vai acontecer amanhã. deixa você curioso para saber o que vai passar amanhã. Tem que ser assim. Eu vou deixar você curioso Hay que ser para saber o assim. restante. Eu vou deixar você com curiosidade para saber o que passou. Mas uma coisa foi muito interessante. Pero uma coisa foi muito interessante. Naquela noite, Em aquela noite, imagine, nós tínhamos 20 anos de idade. imagina-te, nós outros teníamos 20 anos de Nós idade. éramos duas crianças. Nós outros éramos 2 ninhos. Ela recém tinha sido curada, tinha uma alegria muito grande. Ela havia sido curada há pouco tempo e tinha uma alegria muito grande. Agora o seu marido de coração duro foi batizado no Espírito Santo. Agora seu marido, que tinha um coração muito duro, havia sido bautizado em el Espírito Santo. Engancha aqui. E foi eu e ela, Luciana. E quem passava por perto de nós, E quem passava cerca de nós outros, mudava do outro lado da rua. cambiava para o outro lado da Cali, Porque achavam que nós éramos loucos. porque creiam que nós outros éramos loucos. Imagine duas pessoas cantarolando na rua depois das 11 horas da noite. Imagina 2 pessoas cantando por la Cali depois das 12 horas da noite. Está louco. Estão loucos? Você sabe que quando eu fui batizado no Espírito, Sabe que quando eu fui bautizado em el Espírito, eu descobri uma coisa. eu descobri algo. A teologia dos anjos La teología de los ángeles e a teologia dos loucos. y la teología de los locos. O louco tem a auréola do lado El loco tiene una aureola de lado e o anjo tem uma auréola em cima. y el ángel tiene una aureola arriba. Eu creio que a minha estava do lado. Yo creo que la mía estaba de lado. Eu estava quase louco. Yo estaba casi loco. Depois eu conto no outro dia o restante do testemunho. Después yo cuento en el otro día todo el testimonio. Mas eu quero falar para você da importância de nos entregarmos ao Espírito Santo. Pero yo quiero hablar para ustedes de la importancia de se entregar al Espíritu Santo. Vejam, o Espírito Santo, Vean, el Espíritu no Santo Antigo Testamento, en el Antiguo Testamento era conhecido era conocido como uma pomba, como una paloma, o fogo, o fuego, o ar, el o aire, vento. el viento. Mas agora, Pero ahora, no Novo Testamento, en el Nuevo Testamento, depois de Jesus, después de Jesús, não é mais assim. no es más así. O Espírito Santo é uma pessoa. El Espíritu Santo es una Se persona. nós lemos os capítulos 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João, Si nosotros leemos los capítulos 15, 16 y 17 de Juan, nós vamos ver que Jesus vai dizer que o Espírito Santo é uma pessoa. nosotros vamos a ver que Jesús decía que el Espíritu Santo es una persona, Terceira pessoa da Santíssima Trindade. la tercera persona de la Santísima Trinidad. Nós sabemos quem são as três, vamos recordar? Nosotros sabemos quién son las tres, vamos nos recordar. ¿Quién es la primera? Segunda? Terceira? E se o Espírito Santo é uma pessoa, Y si el Espíritu Santo es una persona, é alguém que eu posso conversar, es alguien con quien yo puedo hablar, é alguém que me escuta, es alguien que me escucha, e é alguém que eu posso escutar também. y es alguien que yo también puedo escuchar. No Antigo Testamento, En el Antiguo o Testamento, Espírito Santo era dado para algumas pessoas, el Espíritu Santo era dado para algunas personas especiais. algunas personas especiales. Abraham, Moisés, Moisés, Davi, Davi, Eliseu, Eliseu,
Elias, Sara, Judite, Esther, Isaías e tantos outros. Mas quando eles terminavam a missão, pero quando terminavam a missão, eles passavam a ser pessoas comuns. eles passavam a ser pessoas comuns. Mas depois da ressurreição de Jesus e do dia de Pentecostes, Pero después de la resurrección de Jesús y del día de Pentecostés, não é mais assim. no es más así. O Espírito Santo é dado plenamente El Espíritu Santo es dado e plenamente a todas as criaturas. y a todas las criaturas. E sem Ele nós não podemos fazer nada de bom. Y sin Él nosotros no podemos hacer nada de E se bueno. fizermos alguma coisa não tem valor algum, Y si hiciéramos algo no tiene ningún valor, por maior que seja, por mayor que sea, não tem valor algum. no tiene ningún valor. Veja, quando Jesus ressuscita, para quem Ele vai aparecer primeiro? Vea, cuando Jesús resucita, ¿para quién Él va a aparecer primero? Para um homem ou para uma mulher? ¿Para un hombre o para una mujer? Como é o nome dessa mulher? ¿Cómo es el nombre de esta mujer? E eu descobri por que Jesus apareceu para uma mulher. Yo he descubierto porque Jesús apareció por una mujer. Es verdad, Padre Álvaro. E se você quer que alguém fique sabendo de alguma coisa, Si usted quer que alguien se quede sabendo de algo, que a notícia se espalhe rapidamente, que la noticia se espalhe muy rápido, fale para uma dona. hable con una mujer. Ela espalha imediatamente. Ela conta a história muito rápido. Jesus foi inteligente. Jesus foi Se ele inteligente. aparece para Pedro, para João, Se ele aparece a Pedro, a Juan, até hoje talvez a gente não sabia da ressurreição. hasta hoy talvez nós outros não sabíamos da ressurreição. Mas como apareceu para Madalena, Pero como apareceu para o Madalena, mundo inteiro sabe que Jesus ressuscitou. o mundo todo sabe que Jesus ressuscitou. Porque a mulher espalha, a mulher tem língua solta. Porque a mulher tem a língua solta. Eu acho que quando a mulher morrer, Eu creio que quando a mulher morrer, o seu corpo vai numa caixa de sapato. seu corpo vai em uma caixa de sapatos E a sua língua, e sua língua um monte de vagão de trem. em um monte de vagão de trenes. Porque a mulher é assim, é da natureza. A mulher gosta de falar, não gosta? É da natureza da mulher. A mulher gosta de falar, não lhe gusta? É científico isso, Padre Álvaro. É científico isto, Padre Álvaro. Um homem fala Um homem habla 8.000 palavras por dia. 8.000 palavras al dia. Uma mulher Uma mulher fala 30.000 habla palavras 30.000 por dia. palavras por A dia. diferença é muito grande. A diferença é muito grande. A ciência que diz isso. A ciência ha dicho isto. Então a mulher tem uma língua muito solta. A mulher tem a língua muito solta. Graças a Deus. Mas não é nesse detalhe que eu quero ficar. Pero não é nem esse detalhe que eu quero me quedar. Mas é no que Jesus falou para Maria Madalena. Pero em aquilo que Jesus ha dicho a Maria Madalena. Quando ele apareceu para ela, Quando ele apareceu a ella, a primeira palavra que ele disse, a primeira palavra que ele dijo, certamente ela se jogou nele com certeza ela se e quis segurar a ele Jesus. e quis segurar Jesus. Quem é Maria Madalena, você sabe? Quem é Maria Madalena? É Você aquela sabe? prostituta que foi jogada aos pés de Jesus e que Jesus não condenou. É aquela prostituta que foi lançada aos pés de Jesus, pero ele não lhe condenou. E que Jesus disse, vai e não peques mais. E que Jesus lhe disse, vete e não peques mais. Ninguém te condenou. Nadie te ha condenado. Eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Olha a misericórdia. Mira a misericórdia. E Jesus diz imediatamente a ela, E Jesus lhe diz imediatamente, não me retenha, não me retengas, porque se eu não for ao Pai, porque se eu não for ao o Padre, Espírito não virá a vós. o Espírito não vendrá a vosotros. Mas como Jesus subiu ao Pai, a promessa se cumpriu. Pero como Jesus ha subido al Padre, la promesa se ha cumplido Plenamente. plenamente. O Espírito Santo desceu até nós. El Espíritu Santo bajó hasta nosotros. E Paulo vai dizer isso Paulo va a decir isto na carta aos Coríntios. en la carta a los Não Coríntios. sabeis, vós sois templo onde habita o Espírito Santo?
não sabe que vosotros sois templo del Espírito Santo? Aonde habita o Espírito Santo? Donde habita el Espírito Santo? Desde que ele desceu plenamente sobre todos os filhos e filhas de Deus, aonde ele habita? Desde que ele bajou plenamente sobre los hijos y las hijas, de Deus, Aonde ele habita? donde ele vive? Donde ele habita? Aonde? Donde? No Brasil? Na Espanha? Em Medjugorje? Em Roma, no Vaticano? Aonde? Donde? Dentro do meu coração. O que é um Dentro templo? de mi coração. O que é um casa, templo? É uma casa. habitação. É uma habitação. Ele está em mim. Ele está em mim. Vocês já assistiram aquele filme? Vosotros já Esqueceram de viram Mim? a película Olvidaram de mim? Aquela criança, esqueceram de mim? Aquele niño que olvidaram de ele? É um filme. É uma película. Ele é famoso no mundo todo. É famoso em todo o mundo. Esqueceram de mim um, esqueceram de mim dois. Olvidaram de mim. 1, 2, 3. Sim, já viram? Alguém já viu? Alguém já ha visto? É uma família que deixa uma criança na casa É uma família que deixa um niño na casa e saem de férias. e sai de vacações. Solo em casa. Solo em casa. Em Brasil é esqueceram de mim. Em Brasil, eles olvidaram de mim o nome. Eu acho que esse filme devia ser dito ao Espírito Santo. Eu creio que esta película deveria ser dita ao Espírito Santo. Aquele que deveria ser o mais lembrado Aquele que deveria ser mais acordado é o mais esquecido. é o mais olvidado. Aquele que devia ser o mais invocado. Aquele que deveria ser o mais invocado. Porque Jesus disse: o Espírito Santo vos recordará todas as coisas. Porque Jesus disse: o Espírito Santo vos acordará de todas as Ele coisas. vos revelará toda a graça do Pai Ele irá revelar todas as graças do e Padre. o meu poder salvador. E meu poder salvador. Ele vos convencerá do pecado. Ele irá convencer a vosotros del Atos pecado. dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Ele vos tornará Atos dos minhas Apóstolos, testemunhas. capítulo 1, versículo 4. Eles vos fará mis testemunhos. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Recebereis o Espírito Santo e sereis mis testigos. Sem o Espírito Santo não podemos fazer nada disso. Sem o Espírito Santo, nós outros não podemos fazer nada de bueno. E os carismas do Espírito Santo têm que fluir na igreja. E os carismas do Espírito Santo têm que fluir em la igreja. Eu creio que aqui na Espanha não é assim. Eu creio que aqui na Espanha não é assim. Se a gente começa a orar em línguas, Se nós outros pensamos a orar em línguas, todos aqui oram, eu creio. todos aqui oram, eu creio. Lá no Brasil não. Em Brasil não. Eles duvidam muito. Eles dudam muito, Não têm fé. não têm fé, Não acreditam no Espírito Santo. não creem em el Espírito Não Santo, têm intimidade com o Espírito Santo. não têm intimidade com el Espírito Eu vou te fazer Santo. uma segunda pergunta. Eu vou te fazer uma segunda pergunta. A primeira pergunta é: você está disposto a dar uma oportunidade para Deus, sim ou não? A primeira pergunta é: você está disposto a dar uma oportunidade a Deus? Sim ou não? A segunda pergunta: A segunda pergunta: eu estou falando para pessoas vivas ou mortas? eu estou falando para pessoas vivas ou mortas? Depende. Depende. Depende mesmo. Depende mesmo. Eu vou perguntar de novo e pense bem no que você vai responder. Eu vou perguntar de novo e pensem muito bem no que vosotros vai responder. Eu estou falando para pessoas vivas ou mortas? Eu estou falando para pessoas vivas ou mortas? Depende. Depende. Se quando vocês acordaram hoje, Se quando vocês despertaram hoje, vocês disseram assim: vosotros falaram assim. a primeira coisa A primeira coisa não pode ser a segunda, não pode ser a segunda. tem que ser a primeira. Há que ser a primeira. Se você fez isso, você está vivo. Se você ha hecho isto, você está vivo. Se não, você morreu. Se não, está morto. Você só esqueceu de deitar. Tu só olvidou de deitar, de tombar. Tu és um fantasma. Tu eres um fantasma. Bom dia, Espírito Santo. O que Buenos- vamos fazer juntos hoje? Buenos dias, Espírito Santo. Que vamos fazer juntos hoje?
Você fez isso hoje? ¿Usted ha hecho esto hoy? Você faz isso todos os dias? ¿Usted hace eso todos los días? Então tu estás com um problema muito sério. Se hace isso, tu estás com um problema muito sério. Porque o diabo está caminhando com você. Porque o diabo está caminhando contigo. E olha que ele está muito furioso. E mira que está muito furioso. Você precisa se relacionar com o bem. Você necessita relacionar-se com o bem. Com o bem. Não esqueça. Não olvide. Todos os dias. Todos os dias. Bom dia, Espírito Santo. Buenos dias, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Que vamos fazer juntos hoje? E eu vou provar para vocês se vocês estão vivos ou mortos. E eu vou provar a vosotros se vosotros estão vivos ou mortos. Santo Agostinho, San Agostinho, São Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, Santo Irineu, San Irineu, Beata Helena Guerra, Beata Helena Guerra, Arminda Conchita, como? Arminda Conchita, Alminda Conchita, México, de México, Beata Helena Guerra da Itália, Beata Helena Guerra de Itália, e os outros santos vocês já conhecem. e os outros santos vosotros já conheceis. Todos eles dizem assim: Todos eles diziam assim: assim como a alma é para o corpo, el alma es para el cuerpo, o espírito é para a alma. el espíritu es para el alma. Um corpo sem alma é um corpo. Un cuerpo sin alma es un cuerpo Viu, forte? fuerte. É um corpo. E uma alma sem espírito é o quê? Y una alma sin espíritu, ¿qué es? Morta. Se a tua alma está morta, Si tu alma está muerta, você também já morreu. tú también estás muerto. E é por isso que acontece toda essa confusão. Y es por eso que ocurre toda esta confusión. Eu acho estranho orar em línguas. Yo veo es raro orar en lenguas. Eu acho estranho quando uma pessoa repousa no espírito. Yo veo muy raro cuando alguien reposa en el espíritu. Eu acho estranho quando uma pessoa é curada. Yo veo raro cuando una persona recibe la curación. Mas é normal. Pero es normal. A magia negra. La magia negra. É normal. Es normal. As coisas esotéricas. Las cosas esotéricas. É normal. Es normal. Não ir na igreja. No ir a la iglesia. É normal não pagar o dízimo. Es normal no pagar el dízimo. Dízimo. Diezimo. Isso. Diezimo. Perdón. Uma coisa, até para falar é complicado isso. Hasta para hablar es complicado. É normal, tudo é normal. Tudo é normal. É normal el adultério. É normal falar mal do próximo. É normal hablar mal del prójimo. É normal não guardar os preceitos sagrados. É normal não guardar os preceptos sagrados. Sabe por que tudo isso se torna normal? Sabe por que tudo isso se torna normal? Porque eu não tenho intimidade com o Espírito Santo. Porque eu não tenho intimidade com o Espírito Santo. Tem gente que não acredita que o demônio existe. Há pessoas que não creem que o demônio existe. Que não existe. Que não existe. Sim, que não crê que existe. E o demônio existe. E o demônio existe. Só que o demônio nunca vai aparecer chifrudo para você. Só que o demônio jamais vai aparecer com cornos para você. Jamais vai aparecer aquela aparência feia dele. Jamais vai aparecer como uma aparência feia que ele tem. O demônio é sedutor. O demônio é sedutor. Não se esqueça disso. Não se olvide disso. Então, vou contar uma experiência para vocês que eu passei dia 1º de julho, Marcelo estava junto. Vou contar uma experiência que eu passei em 1º de julho, Marcelo estava junto. Foi na cidade de Fortaleza, no Brasil. Foi na cidade de Fortaleza, em Brasil. Eu fui pregar uma jornada, havia mais ou menos umas 8.000 pessoas. Eu fui fazer uma predicação em uma jornada que haviam cerca de 8.000 pessoas. 2 padres exorcistas. 2 sacerdotes exorcistas. Padre João Batista da África. Padre João Bautista de África. E Padre
Pacioli, do Rio de Janeiro. y Padre Pacioli de Rio de Os Janeiro. dois são da Comissão de Exorcismo do Vaticano. Los dos pertenecen a la Comisión de los Exorcistas del Vaticano. E eles foram pregar e eu também. Y ellos fueron a hacer la predicación y yo también. E eu tinha a obrigação de fazer a última conferência. Y yo tenía la obligación de hacer la última E conferencia. eu senti que o demônio estava por perto. Y yo sentí que el demonio estaba cerca. E eu tinha certeza que alguma coisa ia acontecer. Yo tenía certeza que algo iba a ocurrir. O demônio estava furioso, El demonio estaba con mucha porque rabia, muitos milagres aconteceram naquele encontro. porque muchos milagros habían ocurrido en aquel Você encuentro. pode passar no YouTube e você vai encontrar essa Tú pregação. puedes ver en el YouTube y tú vas a ver la predicación. Quinta Misericórdia Brasil. Quinta Misericórdia Brasil. Você vai encontrar na internet e você vai ver o que eu estou falando. Usted va a encontrar en internet y va a ver lo que yo estoy diciendo. No começo da pregação, Así que empezó la predicación, eu senti o mau cheiro do demônio perto de mim. yo sentí el olor del demonio cerca de mí. E quando eu comecei a orar, Y cuando yo empecé a orar, eu senti um estalo nessa perna esquerda. yo sentí como si se rompiera mi pierna izquierda, Como se tivesse estourado uma bomba na minha perna. como si hubiera explotado una bomba en mi pierna. E imediatamente eu percebi que o meu tendão tinha estourado 100%. Luego yo percibí que mi tendón había explotado 100%. É como se Satanás tivesse mordido no meu calcanhar. Es como si Satanás hubiera mordido en mi calcanhar. Se você vê as fotos, você fica impressionado. Si vosotros virem as fotos, vosotros se quedarán impactados. Havia um grande telão Había un grande telón para passar a imagem para todas as pessoas. para pasar la imagen a todas las personas. Ninguém consegue explicar. Nadie consigue explicar. Na hora que estourou meu tendão, En la hora que explotó mi tendón, naquele telão, en aquel telón, que ninguém sabe de onde veio aquela imagem, que nadie sabe de dónde ha venido la imagen, aparece o meu rosto, aparece mi cara, o rosto de Nossa Senhora la cara de Nuestra Señora e o rosto de Satanás. y el rostro y la cara de Satanás. É impressionante. Es impactante. É uma coisa horrível. Es algo horrible. Eu tenho medo até de pensar, de falar sobre o que aconteceu naquele dia. Yo tengo miedo hasta de pensar, de hablar no que ocurrió en aquel día, Parece que o meu tendão vai estourar de novo. porque parece que mi tendón va a explotar de nuevo. Foi um ataque fulminante de Satanás. Foi um ataque fulminante de Uma Satanás, fúria terrível. uma fúria horrible. E o nosso corpo, quando Satanás ataca, E o no- corpo sente. E nosso corpo, quando Satanás ataca, nosso corpo sente. Por que eu estou contando esse testemunho? Por que eu estou contando desse testemunho, esse testigo? Porque eu quero que você desperte para o Espírito Santo. Porque eu quero que você despierte para o Espírito Santo. O Papa Paulo VI, na Evangelho Nuntiandi, diz, Evangelho Nuntiandi diz, é preciso O sermos... Papa Pablo VI, em el Evangelho Nuntiandi, Lutiandi, dijo: é preciso sermos possuídos do Espírito Santo é preciso sermos possuídos por el Espírito Santo para eliminar todo o mal que está ao nosso redor. para eliminar todo el mal que tenemos a nuestro alrededor. Invoquemos o Espírito Santo Clamemos el Espírito Santo para que ele abata a fúria de Satanás. para que ele acabe com a fúria de Satanás. Eu quero te convidar, daqui a pouco nós vamos fazer a adoração. Eu quero te invitar, em pouco tempo iremos fazer a adoração, Mas nós temos 5 minutos. pero nós temos 5 minutos E eu quero convidar você a viver uma experiência do Espírito nesses 5 minutos. e eu quero invitar a você a viver uma experiência com o Espírito em esses 5 minutos. Deus não precisa mais do que esses 5 minutos para mostrar para você a potência do Espírito. Deus não necessita mais que 5 minutos para mostrar, ensinar a potência do Espírito Na tua vida. em tu vida. Você está disposto a ser batizado, batizada no Espírito? Você está disposto a ser bautizado e bautizada em el Espírito? Sim. Se você não quiser, não precisa. Se você não quiser, não hace falta, Não é obrigado. não é obrigado.
Você não precisa ficar com medo. No necesitas tener miedo. Não vai acontecer nada na tua vida além daquilo que você permitir. No vai ocurrir nada em tu vida mais do que tu permitir. O que vamos viver de carismas nessa tarde durante a adoração Lo que nós outros vamos viver de carisma em esta tarde em la adoração, não deve te assustar. tu não deves ter medo. Isso já há mais de 2000 anos acontece na igreja. Isso já há mais de 2000 anos que ocorre em la igreja. Era algo natural na comunidade primitiva. Era algo muito natural em la comunidade primitiva. Você nunca leu o livro do Atos dos Apóstolos? Você nunca ha leído o livro de los Actos de los A Apóstoles? carta de São Paulo aos Coríntios? La carta de São Paulo a los Coríntios? Você nunca leu? Você nunca ha Ele fala leído? claramente sobre isso. Ele habla muito claro sobre isto. A vida dos primeiros cristãos era tão íntima com o Espírito Santo A vida de los primeiros cristianos era muito tão íntima com o Espírito Santo que quando eles chegavam num lugar, que quando eles chegavam em um sítio, a primeira saudação que eles davam às pessoas era essa: a primeira salutação que eles davam às pessoas era esta: nós e o Espírito Santo tomamos essa decisão. Nós outros e o Espírito Santo tomamos esta decisão. Gente, é muito simples. Gente, é muito sencillo. Acorda! Despierta. Deixa o Espírito Santo de Deus ser o teu mestre. Dejen o Espírito Santo de Deus ser tu maestro. Quem aqui tem um amor grande por Nossa Senhora? Quem aqui tem um amor muito grande por Nossa Senhora? Ela foi a primeira a descobrir isso. Ella foi a primeira a descobrir isso. E por isso o Verbo se fez carne. E por isso o Verbo se hizo carne. O Espírito Santo desceu sobre ela. O Espírito Santo bajou sobre ella. E aquilo que era desconhecido tornou-se conhecido. E aquilo que era desconhecido se tornou conhecido. Aquilo que era a palavra Aquilo que era a palavra agora se torna Jesus. agora se torna Jesus. Por quem Nossa Senhora concebeu a Jesus? Por que Nossa Senhora ha concebido a Jesus? Por São José? Por São José? Por quem? Por quem? Você também quer conceber Jesus, sim ou não? Você também quer conceber Jesus, sim ou não? Então, como Nossa Senhora, aceite o Espírito Santo. Então, pero como Nossa Senhora, acepte o Espírito Santo. Eu vou contar uma coisa para você, Eu vou dizer algo a você, muito séria. muito séria. Você não pode amar Nossa Senhora Você não pode amar a Nossa Senhora se você não tem um amor profundo pelo Espírito Santo. se você não tem um amor muito profundo por el Espírito Santo. Porque Nossa Senhora é esposa do Espírito Santo. Porque Nossa Senhora é a esposa do Espírito Santo. Ou você quer um divórcio da Sagrada Família? Ou tu quer um divórcio da Sagrada Família? É estranho, não é estranho? É raro, não? É muito raro. O Espírito Santo tinha tudo para ser a pessoa mais depressiva do mundo. O Espírito Santo tinha tudo para ser a pessoa mais depressiva, com mais depressão em el mundo. E não é uma heresia isso, não. E isto não é heresia. Vamos nos colocar no lugar do Espírito Santo. Vamos nos poner em el sítio do Espírito Santo. É impossível. É impossível. Mas vamos imaginar. Pero vamos imaginar. Eu estou na minha casa Eu estou em minha casa e eu preparo tudo. e eu preparo tudo. Aquele café da manhã, El desayuno, a mesa toda arrumada, a mesa toda arreglada, cheia de alimentos. llena de alimentos. E aí você acorda. E aí tu despierta. E a mesa tem outras pessoas na mesa. E na mesa há outras pessoas. Você cumprimenta todo mundo, Você cumprimenta a todos, sauda a todos saluda a todos e não saúda o Espírito Santo, e nos saluda ao Espírito Santo, que foi o que preparou tudo aquilo. que foi o que preparado tudo isso, tudo aquilo. Se você estivesse no lugar do Espírito Santo, você ia se sentir bem? Se você estivesse em el sítio do Espírito Santo, iria se sentir bem? Você já pensou
Você já pensou? Alguém vivendo com você o dia todo. Alguém vivendo com você o dia inteiro. Sem você, essa pessoa não pode viver. Sem você, esta pessoa não pode viver. E essa pessoa que não tem vida sem você, E esta pessoa que não tem vida sem você, o dia inteiro não conversou com você, o dia todo não ha hablado contigo, não orou com você, não ha orado não contigo, consultou você para nada, não ha te perguntado nada. você ia se sentir bem? Tu ibas se sentir bem? Sim ou não? Sim ou não? Você imagine como é que o Espírito Santo está se sentindo comigo e com você. Imagina-te como o Espírito Santo deve estar se sentindo comigo e com você. Se você não ora com Ele, Se você não ora com Ele, se você não tem intimidade com Ele, se você não tem intimidade com Ele, se você não se relaciona com Ele, se você não tem um relacionamento com Ele, é impossível. é impossível. Feche teus olhos. Cierra tus ojos. Olha para dentro do teu coração Mira para dentro de tu corazón e diga comigo: y hable conmigo. Espírito Santo, alma da minha alma. Espíritu Santo, alma de mi alma. Fuerte. Fuerte. Eu te adoro. Yo te adoro. Espírito Santo, vida da minha vida. Espíritu Santo, vida de mi vida. Più forte, forte. Mais forte, bem forte. Eu te amo. Eu te amo. Quero fazer uma aliança de amor. Quero fazer uma aliança de amor. Quero ser fiel contigo, Espírito Santo. Quero ser fiel contigo, Espírito Santo. Na alegria e na tristeza. Em la alegria e em la tristeza. Na saúde e na doença. Em la salud e em la dolência. Aonde eu estiver e em tudo que eu fizer. Donde eu estiver e em tudo que eu for fazer. Quero ser fiel a ti, Espírito Santo. Quero ser fiel a ti, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te adoro, Espírito Santo. Eu te adoro, Espírito Santo. E agora coloca as duas mãos sobre a tua cabeça. E agora ponga tus duas manos sobre a cabeça. E diga comigo: Espírito Santo. E diga: Espírito Santo, Eu consagro a minha mente, eu consagro minha mente, todo o meu ser, todo meu ser, o meu coração e a minha alma. meu coração e minha alma. Todo o meu viver é teu. Todo meu viver é tuyo. Espírito Santo, Espírito Santo, vem orar em mim. viene a orar em mim. E como uma criança eu te convido. E como um ninho eu te invito. Solta a tua voz, vai balbuciando palavras que você Solta não tu conhece. voz, vai dizendo palavras que tu não conheces. O dom de línguas é o menor de todos os dons. El don de línguas é o mais chiquitito de todos os dones. Deixa o Espírito Santo orar em você. Deje o Espírito Santo orar em você. Essa é uma oração. Essa é uma oração. Palavras que não conhecemos, Palavras que nós outros não mas conhecemos, que Deus conhece. pero Deus conhece. Derrama unção, Espírito Santo, nesse Derrama lugar. tua unção, Espírito Santo, em este sítio. Unge tua igreja, Com Espírito carismas Santo. extraordinários. Com carismas Causa nesse lugar, extraordinários. como causou naquele Causa, dia em Senhor, Pentecostes, um novo e extraordinário Pentecostes sobre todos tus filhos e hijas. Ergue a tua voz o mais alto que você puder. Habla o mais alto que tu puder, solte a voz. Mais alto. Sem medo.
Aviva essa igreja. Aviva esta igreja. Nós agora. Senhor, nós outros te ordenamos a hora. Que coração seja quebrada. Que toda dureza Derrama do o teu coração fogo, Espírito Santo, que derrete essa geleira que está dentro do nosso ser. Não tenha medo, hable mais alto. Vamos cantar um canto do Espírito Santo. Vamos cantar uma música do Espírito Santo. Abra o teu coração, preparando o teu coração para receber Jesus. Abra tu coração, esperando tu coração para receber Eu Jesus. quero te convidar já a ficar Eu de joelhos, quero se invitar você puder, a tu te poner de rodilhas, se tu puder, ao cantar esse canto, ao cantar esta música, para juntos invocarmos o Espírito Santo para juntos invocarmos por el Espírito e Santo adorarmos a Jesus Cristo. e adorarmos a Jesus Cristo. Deus vai fazer muitos milagres nessa hora. Deus vai fazer muitos milagres em esta hora. Creia no Senhor Jesus. Creia em el Senhor Jesus. Canta forte. Canta forte. Decida-se por Deus nessa tarde. Decida-se por Deus em esta tarde. Es la puerta. Si no el Espíritu de Dios, Rúa, Rua forte. Não pela força, Não é nem pelo poder, pela força nem por el poder. y es la fuerza. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de mais uma Dios. vez. De nuevo. Es el poder y es la fuerza. Si no el Espíritu de Dios, Rúa,
Te adoramos, Señor resucitado, vivo y presente entre nosotros. Espíritu vivificante, que penetras nuestras almas, que nos libras del mal, que sanas nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, que nos visitas con el poder de la resurrección.